1922, em Niterói, Rio de Janeiro, com forte conteúdo de classe, o PCB foi fundado pelo jornalista Astrogildo Pereira, o barbeiro Abílio de Nequete, o contador Cristiano Cordeiro, o ferroviário eletricista Hermogênio Silva, o gráfico João Costa Pimenta, o alfaiate Joaquim Barbosa, o sapateiro José Elias da Silva, o operário vassoureiro Luiz Pérez e o alfaiate Manuel Sendon. E 100 anos se passaram. É o partidão, é o partidão, é o partidão, é o partidão. Comunista de favela, caralho, não mexe comigo não. Camaradas do Brasil inteiro, muito prazer, eu sou o partidão. É o partidão, é o partidão, é o partidão, é o partidão. Comunista de favela, caralho. Olá, camaradas, companheiros, companheiras, amigas que acompanham o canal do Poder Popular. É com muita alegria que a gente inicia hoje uma série de debates relativos ao mundo do trabalho, às questões do movimento sindical, questões essas que tangem o conjunto da classe trabalhadora e que, nesse contexto da crise cíclica do capitalismo, uma crise estrutural e também uma crise sistêmica, agravada pela crise sanitária, impulsionou mais contradições e mais perdas para o conjunto da classe trabalhadora. Na noite de hoje, a gente tem a honra de estar recebendo aqui a camarada Rita. Eu peço o Goberi que chame aí na tela, por gentileza. Olá, Fábio. Rita, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu queria que, em nome da equipe do canal do Poder Popular e da direção nacional do PCB, te agradecer enormemente, de coração, o seu aceite ao convite, né, de estar mediando e também ser uma das palestrantes que vai estar conduzindo essa live, que abre um conjunto de outras lives que virão sobre as questões do mundo do trabalho, a atualidade da classe trabalhadora, as questões do movimento sindical, enfim. Queria também agradecer a presença da companheira Virgínia, que também está aqui. Virgínia, e a tela só vai enchendo. Ei, Virgínia. Oi, é uma satisfação estar aqui, é um prazerzão estar aqui nesse canal com essas pessoas maravilhosas. Muito nos honra, viu, camarada? Camarada Ricardo Antunes. Olá, também boa noite, agradeço o convite, é um prazer estar com a Rita, com a Virgínia, com o Fábio, companheiros e companheiras que participam dessa organização, e em especial a Sofia, e faremos um bom debate e esperamos que a gente possa avançar com isto. É um prazer. Muito obrigado, Ricardo. E, por fim, aniversariante do dia, camarada Sofia Manzano. Seja bem-vinda, companheira. Boa noite, obrigada pelos cumprimentos. Dizer que também que é um prazer estar aqui com todas e todos vocês, um enorme prazer. Eu sei que hoje nós teremos um debate muito rico, muito importante, e que nós possamos fazer muitas outras atividades que são absolutamente necessárias pela conjuntura em que nós vivemos e pela expectativa que temos de construção das lutas futuras. Obrigado, Sofia. Parabéns, viu? Então, deixa aqui em boas mãos da camarada Rita a condução dessa live, que eu tenho certeza que vai cumprir um papel fundamental para armar ideologicamente a classe, nos preparar para os enfrentamentos das contradições que aí estão e possíveis contradições que virão, e fortalecer a perspectiva da luta revolucionária e da superação da ordem do capitalismo. E, Rita, quero que você saiba que você conta com todo o nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração e a nossa solidariedade em todas as horas. Né? Estamos juntos, camarada. Muito obrigado. Eu espero que a live de hoje seja a primeira de tantas outras que virão, de tantos outros enlaces que a gente possa estar estabelecendo juntos. A gente tem que juntar forças para manter viva a chama da resistência e a labareda da revolução. Muito obrigado, um beijo a todos vocês. Boa live, né? E vamos que vamos, gente. Até mais. É um grande, grande, grande prazer, Fábio. Saiba que é recíproca esse laço que nos une, né, de camaradagem, de apoio mútuo.
e de solidariedade. É o que Raymond Williams brincava, que são os dois recursos imediatos para a organização da nossa luta, né? Sentimento e imaginação. É a partir deles que a gente consegue se comunicar com a nossa classe, organizar a nossa classe, sempre a partir dos dois. Bom, eu assumo, então, essa posição de mediadora desse debate. Esse vídeo live também será transmitido no nosso canal, no Tempero Drag. A gente vai levar esse debate a mais pessoas, se pudermos. Então, dou aqui as boas-vindas e uma boa noite, manhã ou tarde, dependendo do horário que você nos assiste, agora concomitante ou para a posteridade, se você assiste esse vídeo em algum outro dia. Quero dizer que estou um pouco nervosa, porque hoje eu estou do lado de 3 pessoas que são monumentos do pensamento crítico no nosso país, são pessoas que nos instrumentalizam com as armas da crítica, são pessoas muito fundamentais para os nossos debates à esquerda. Muito provavelmente vocês já me viram citar essas 3 pessoas no canal, e se leem os artigos, colunas, prefácios e capítulos de livro que produzo, já leram citações desses 3 intelectuais que eu tenho hoje a honra de poder chamar de camarada, assim, tete a tete, mas, como uma formalidade de praxe, eu vou apresentá-los sabendo que cada um dos 3 dispensa apresentações. Então, hoje, e vou apresentá-los na ordem na qual eles farão uma intervenção hoje no nosso debate, propondo uma reflexão. A gente vai acompanhar primeiro Virgínia Fontes, que é historiadora, mestra pela UF, doutora em filosofia pela Nanterre, né, Paris 10. Ela atua no programa de pós-graduação em História da UF, e ela integra o NIEP Marx, né, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo. Ela também coordena o Grupo de Trabalho e Orientação GTO. Ao lado da Virgínia, a gente recebe o Ricardo Antunes. O Ricardo é professor titular de Sociologia no IFISH, da Unicamp. Ele é autor de uma série de livros sobre sociologia do trabalho, sindicalismo, e ele também coordena a coleção da Boitempo, O Mundo do Trabalho. A terceira pessoa que a gente recebe aqui também para discutir esse tema é Sofia Manzano, que está nossa pré-candidata à presidência da República pelo PCB. Ela é professora de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Ela é dirigente do Comitê Central do PCB, também participou da chapa como pré-candidata à presidência em 2014, foi presidente da União da Juventude Comunista, a UJC, nos anos 90, e ela compõe a direção nacional do Instituto Caio Prado Júnior. É um prazer estar aqui com vocês. Vou dar início, então, aos nossos trabalhos hoje de reflexão com a Virgínia. Bom, obrigada, Rita. Você foi muito gentil. Eu já agradeci o convite aqui e agora já falei desses... Bom, Sofia é uma amiga de longuíssima data, Ricardo também, e a Rita é, possivelmente, novamente, o início de uma longa caminhada, assim como o Fábio, o Golbery, que estão aqui segurando no apoio desse nosso encontro. Mas, antes de começar, eu queria expressar a minha total solidariedade à Rita Von Hunt frente aos ataques covardes e de práticas brutais que ela sofreu e vem sofrendo, venham de onde vier, mesmo que venham de grupos que supostamente se acreditam à esquerda. Aliás, aproveito para dizer que o apoio a Lula no primeiro turno não pode significar um cheque em branco, nem muito menos, e mais gravemente,
à implantação de uma espécie de amnésia histórica, uma perda de memória histórica do que foram não só os governos PT, mas as próprias práticas do PT ao longo da década de 90 e do século XXI. Infelizmente, contribuíram para desorganizar as classes trabalhadoras e as massas trabalhadoras, contribuíram para endossar a pobretologia levada adiante pela burguesia, porque agasalharam e apoiaram ativamente a filantropia mercantil, empresarial, enquanto política de governo. Essa amnésia não pode, nós somos um país amnésico, e a amnésia é o pior caminho para o enfrentamento das nossas dificuldades agora com o bolsonarismo ou com o bolsofascismo. Infelizmente, nesses períodos, o PT se converteu numa espécie de esquerda para o capital. A diferença do PT, dessa esquerda para o capital, do resto do capital, é que o PT não enveredou pelo caminho fascista. E nós esperamos que essas práticas que aconteceram agora contra a Rita sejam não só uma circunstância péssima, mas eventual, mas que sejam claramente desacreditadas pelo conjunto das direções do PT, porque isso é fundamental, e isso tem a ver, nós estamos vendo o quanto a amnésia frente à atuação dos militares nos levou agora ao apoio militar a um governo protofascista, e, portanto, não podemos partir nesse processo com uma amnésia dramática. Isso não tira o fato do PT ter tido uma política melhor ou democrática, mesmo que seja numa democracia bastante rebaixada, com baixo espaço para lutas, porém, significa que nós temos um enfrentamento de longa duração, não de curta, e que, portanto, aqueles que apontam, relembram esse processo histórico, não estão contra as questões atuais, mas estão nos lembrando do caminho que temos de fazer. Eu, pessoalmente, venho apoiando a candidatura de Lula no primeiro turno, mas nunca como um cheque branco e nunca como uma amnésia. E, desse ponto de vista, eu agradeço ao PCB por se colocar na posição de defensor da memória histórica nesse momento. Eu já gastei um tempão com a introdução, não vai dar tempo de falar tudo, vou falar do que dá tempo. Nós estamos aqui com vários, o Ricardo Antunes é talvez a nossa referência, junto com alguns outros autores, como Badaró e outros, que vêm pesquisando a classe trabalhadora de maneira constante, cotidiana, né, e aprendendo as determinações fundamentais, e o próprio Ricardo, já há vários anos, fala da importância de compreender a morfologia da classe trabalhadora contemporânea, porque nós estamos diante, efetivamente, de uma reconfiguração concreta dessas classes trabalhadoras, das quais uma grande parte não se reconhece como classe. Portanto, a gente precisa chamar de massas trabalhadoras, mas são trabalhadores, e eu vou colocar apenas alguns elementos, porque eu gostaria de chegar do outro lado, que é o lado das burguesias e das classes dominantes. Então, eu vou pegar alguns pontos que eu tenho certeza que Ricardo vem trabalhando com eles, mas é a maneira pela qual eu venho trabalhando com esse tema. Então, na reconfiguração concreta dessas classes trabalhadoras, nós precisamos urgentemente avançar, e avançar muito na apreensão. No fato de que a contínua expansão do capital, que não está brecada pelas crises, envolve transformação de todas as atividades da existência humana em trabalho assujeitado. Essa é uma questão que não é pequena, porque nós estamos acostumados a pensar no trabalho fabril ou num determinado tipo de trabalho, e que nós estamos assistindo é a conversão dessa massa de atividades em trabalho para o capital, ou seja, em formas de explorar mais valor de maneira direta e ou indireta, e eu vou dar um exemplo que a gente vai precisar explorar mais longamente, que são as formas não só de expropriação através do endividamento, mas também
de extração de sobretrabalho através de modalidades de endividamento. O segundo ponto é que, quando a gente fala em subsunção real do trabalho ao capital, isso significa dizer que quem define o que é trabalho não somos nós. Socialmente, quem define o que é trabalho e quem define o que é trabalho produtivo é o capital. É trabalho e é trabalho produtivo aquilo que serve ao capital para produzir mais valor e extrair sobretrabalho. Portanto, nem trabalho produtivo são, em Marx, a expressão sob o domínio do capital e da subsunção real. O trabalho não quer dizer aquilo que supre as necessidades da vida real na sociedade, nem mesmo uma forma específica ou cristalizada de ato produtivo, mas exatamente a tragédia da generalização de que a vida social seja definida pela capacidade de assujeitamento dos trabalhadores ao capital. O terceiro ponto é um ponto mais teórico, que, claro, que isso aí está estreitamente coligado com algo que nós todos aqui fazemos, os 6 que estamos aqui e muitos dos que estão nos ouvindo, que é ler e reler Marx, ler e reler nossos clássicos, que são muitos, mas não para repeti-los, mas para nos banharmos dele, para tentar apreender, e ninguém garante que a gente vai conseguir, essas modalidades específicas de extração de sobretrabalho de mais valor, que vem se expandindo, e Ricardo tem trabalhado bastante com isso, vem se expandindo para empacotamento, transporte, fracionamento, entrega, educação, saúde e praticamente quaisquer áreas, inclusive captura de carbono, então, que envolvem expropriação e exploração, mas são discussões complexas, mas que a gente não vai poder abrir mão disso. Agora, eu queria passar para o segundo ponto. Eu estou calculando que eu vou falar uns 15 minutos, mesmo que eu corte a parte final, que é uma reconfiguração das classes trabalhadoras não ocorre sem reconfiguração das classes dominantes. E nós temos de prestar atenção, porque um dos desafios da classe trabalhadora, das suas organizações partidárias, dos sindicatos, etc., não é só estar atento à reconfiguração da classe trabalhadora, mas estar atento à atuação e à ação das classes dominantes e as maneiras como elas fazem. Então, eu vou fazer também meio telegráfico. Há um aumento e não redução do número das burguesias. Se é verdade que a taxa, que a centralização e concentração da riqueza e da propriedade atingem hoje os patamares mais brutais, e eu não vou nem usar dados nossos, basta entrar nos dados da Oxfam, pegando os 55 bilionários brasileiros que controlam 60% que detêm 60% da riqueza nacional, então a gente está numa escala de concentração enorme. É bom lembrar que eles não são toda a burguesia, e esses 55 bilionários não podem extrair valor sozinhos. Isso significa uma verdadeira malha construída, teoricamente no Marx, isso se chama capital funcionante, mas a extensão disso não tem comparação com a época que o Marx estava tratando disso, e nós podemos imaginar isso, metaforicamente, como uma espécie de escadinha ou hierarquia de capitalistas que são proprietários ou não dos meios de produção, mas controlam a relação entre capital e trabalho e são remunerados pela valorização do capital. Claro, eu não vou entrar no detalhamento disso, é muito vasto, só para insistir nisso, porque se a gente não enxerga isso, a impressão que a gente tem é que a gente está lutando contra 15, 50, 100 pessoas, e a situação é mais complexa. Eles são não só gestores, mas subgestores, e em todas as áreas, indústria, comércio, bancos, e inclusive gestores de aparelhos privados de hegemonia empresariais, seja os aparelhos diretamente setoriais, como os sindicatos burgueses, porque esses não são combatidos por eles, é claro, eles só combatem os sindicatos de trabalhadores,
Mas, então, seja os gestores dos sindicatos patronais, seja os gestores das associações setoriais, que são milhares de associações setoriais, Associação Brasileira da Indústria Química, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, Associação disso, Associação daquilo, seja esses, que tudo isso é aparelho privado de hegemonia, seja os aparelhos privados de hegemonia diretamente voltados para o trato com a questão social, que são esses que eu venho me dedicando na questão da educação, da cultura e agora da saúde crescente. Portanto, repara, são gestores, são remunerados pelo capital, além de capturarem fundos públicos. E nós temos de nos defrontar com gerações sucessivas de burguesias que estão sendo constituídas por dentro e subordinados a essa mega concentração. Eles são o espelho dessa mega concentração. Então, se a gente der uma olhadinha assim rápida, startup, fintech, edtech e outros tech que tem por aí, isso é o quê? Essa formação, essa é uma burguesia real, não é uma burguesia imaginária. Ela é real. O grau de mobilidade dela, evidentemente, está limitada pela sua conexão ao grande capital. Mas, além desses gestores diretos das entidades organizativas empresariais e seus think tanks, e são remunerados como capitalistas e são selecionados como capitalistas, nós temos sectos de advogados, de políticos e de alguns setores profissionais, especialmente economistas, sendo formados, e cientistas políticos, sendo formados no dia a dia, também na saúde a gente vai encontrar isso, no dia a dia, em escolas gestadas pelo capital, desenhadas pelo capital, para a formação de seus quadros. E quando eu digo escolas, não é só escola privada, é escola pública, embora a gente tenha um modelão internacional desenhado via as agências do capital, Banco Mundial, FMI, etc., essas escolas hoje dominam núcleos de APHs, né, de aparelhos privados de hegemonia empresariais voltadas para a produção de um tipo único de conhecimento, e eles ainda são mandados para elas para fazerem os exercícios. E não é à toa que a gente vai ver o Renova BR procurando reproduzir esse tipo de prática para alguns setores capturados dentro das lutas populares para que se tornem políticos lideranças do capital em meio a políticas populares. Eu teria mais coisas a falar sobre isso, mas não vai dar tempo, e eu quero só colocar aqui uma questão importante. É óbvio que essa reconfiguração das classes dominantes abre novos tipos de tensão entre as classes dominantes. E elas precisam ser averiguadas, e averiguadas muito a fundo. E a minha hipótese principal é que essa pequena burguesia completamente enfeudada a essa mega burguesia, que, por seu turno, é completamente enfeudada ao imperialismo tucur, de onde quer que ele venha, é essa burguesia pequena que constitui a base fascista, é o grupo que vem guiando o braço armado desses fascistas, e é, portanto, alguma coisa que a gente tem de estar muito atento. Eu acho que daqui para frente ainda teria mais algumas coisas para dizer, mas já falei 15 minutos e depois, se for o caso, a gente volta no debate. Grande Virgínia Fonte, sempre com uma lucidez cortante, né? Eu acho que a apresentação desse cenário, ela, ao mesmo tempo, né, nos inspira algum terror de ver que a gente caminha para uma plutocracia, de ver que o nível de concentração ele beira o absurdo. O Frederick Jameson, que é um crítico de cultura norte-americano, ele é acreditado por ter a autoria de uma frase que
o realismo capitalista, como se apresenta para nós como única alternativa constituinte das nossas imaginações, ele estaria configurado por ser mais simples imaginar o fim do mundo do que o fim desse sistema, né, de acumulação infinita num mundo de recursos finitos. E esse cenário vai cada vez mais se agravando, né? Se agravando pela crise planetária, se agravando porque, como periferia do capital, a gente recebe essas configurações de uma forma infinitamente mais cruel, né? O que acontece com a mortalidade da pandemia aqui tem tons específicos, nuances específicas de crueldade, o que acontece com a superexploração, com o desemprego, né? Com a ideia de uma juventude que já está, né, inserida no que a Virgínia traz como essa forma de expropriação, né, o endividamento como forma de superexploração e de expropriação, nos trazem um cenário bastante urgente sobre o qual a gente vai precisar se debruçar. Bom, passo agora a palavra ao professor Ricardo e sigo aqui nas minhas anotações para que a gente vá levando nosso papo adiante. O som. Pronto, acho que agora estamos com o som. Muito bem, boa noite, mais uma vez. Agradeço o convite, a organização deste evento, a Rita, a Virgínia, a Sofia, ao Fábio, o Golbery, todos e todas que participam desta atividade, que eu acho que é imprescindível. Nós estamos vivendo o pior momento da história brasileira, e eu diria pior do que a ditadura militar. Até onde eu conheço a ditadura militar e militava contra a ditadura militar, tá certo? Inclusive, na minha tenra juventude, no interior do espaço político que organiza este ato do PCB, tá certo? Faz parte da minha trajetória e da minha história, né? Em alguns momentos tínhamos que lutar na condição não legal, dado o horror que nós vivíamos, mas a situação atual é de um nível de devastação, de um nível de destruição que não tem similitude na história brasileira. Evidentemente que eu não estou desconsiderando aqui a ditadura com as torturas, né? Com seus mais de 400 mortos, a quem a gente presta a nossa homenagem. Eu era bem jovem naquela época, mas perdi amigos um pouco mais velhos naquele momento, na luta contra a ditadura. Mas o horror que nós estamos vivendo hoje é profundo. A Virgínia nos lembrou bem, né? São muitos os desenhos, eu vou dar aqui alguns tópicos para a gente poder debater, né? Porque senão a gente começa a falar e não tem uma hora para falar. Nós estamos vivendo uma era de contra-revolução, não é? Eu me inspiro aqui no Florestan Fernandes, mestre, amigo, companheiro, né? Contra-revolução preventiva. É um período, né, da reação burguesa global, né, onde não há o risco da revolução. Não é uma contra-revolução porque há uma iminente revolução, não. Né? É uma contra-revolução sem o risco, Florestan nos falava disso, da revolução. Ele pensava isto muito na América Latina. Eu livremente, por minha própria conta e risco, estou dando uma amplitude maior. Esse cenário se acentuou, segundo ponto, depois de uma era muito importante de rebeliões. Nós tivemos, né, entre 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uma era de rebeliões. A Revolução da Tunísia, tá certo? As tentativas de revoltas populares do Oriente Médio, né? O Occupy Wall Street, o movimento da juventude precarizada na Espanha, em Portugal, né? Nós tivemos uma massa de movimentos, digamos, a luta do povo, da classe trabalhadora na Grécia contra, né, o capitalismo com o seu desenho financeiro. Foram muitas as manifestações, eu cito aqui algumas, né? Mas, ao invés da era das rebeliões nos terem levado a uma era de revoluções, porque nós sabemos que rebelião não é sinônimo de revolução, uma revolução pode ser consequência de um processo que começa como uma rebelião, né? Mas não foi, lamentavelmente, não foi o que aconteceu. Por um conjunto de fatores, né, que não cabe aqui discutir, nós adentramos numa era de contra-revolução.
a vitória do Trump nos Estados Unidos, né? A campanha do Brexit da Inglaterra, né? O nazifascismo se esparramando na Alemanha, Polônia e Hungria, entre tantos outros países e outras partes do mundo, sinalizaram esse cenário que se enfeixa no Brasil com a vitória de Bolsonaro, né? Foi um período, então, né, de contra-revolução no solo de um capitalismo marcado por uma crise estrutural. Uma crise estrutural, assim, de modo muito breve também, é aquela onde, tá certo? Não há mais forma de sair dela sem devastar. E o capitalismo tem sido, em si, por si, tá certo? Exemplar na devastação da classe trabalhadora, né? Bastaria dizer que nós temos 40% da nossa classe trabalhadora na informalidade desde antes da pandemia. Sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho, mas os níveis são esses, né? E é um cenário mundial, não é um cenário só brasileiro. E nos países da periferia, então, essa situação é estarrecedora, tá certo? Ao mesmo tempo, é um período onde não é mais possível o sistema, o capitalismo em particular e o sistema do capital em geral se expandirem sem continuar devastando a natureza. O capitalismo não consegue, não há nenhuma forma dele se autovalorizar sem devastar a natureza, e nós estamos vivendo uma situação onde o ar que respiramos, né, já é um ar que nos adoece. As comidas, os alimentos, né, eivados de agrotóxicos, né, o aquecimento global. Vocês viram agora a reunião de Glasgow, piada, né? Na hora de decidir alguma coisa, ninguém assinou nada, não vale nada. É circo, tá certo? É pão e circo, mas era pão e circo, agora é circo sem pão, tá certo? Então, a devastação da natureza, junto com a devastação do trabalho, e atenção, não são separadas. A mesma tendência destrutiva em relação à natureza é aquela tendência que move a devastação no trabalho e destroça a humanidade. Nós estamos longe do que o nosso querido amigo o Mesaro chamava de igualdade substantiva entre gêneros, entre raças, isso é por minha conta, entre gêneros, raças, etnias, longe disso, né? Então, nós estamos vendo a exacerbação do movimento, tá certo? Do feminicídio, da homofobia, do racismo, tá certo? Quer dizer, é um momento horroroso, horripilante da história, né? E isso teve consequências profundas na classe trabalhadora, o que eu vou tratar em seguida. Mas eu queria não deixar de dizer aqui, tá certo, que um debate como este, né, num processo eleitoral, é muito importante. Eu sou filiado ao PSOL, tá certo? Eu já fui filiado ao PCB e já fui filiado ao PCB. Eu sempre brinco, se sair do PSOL é o último partido que eu me filiarei daqui para frente, mas até por isso, né, enfim, a gente tem que fazer as batalhas dos espaços que a gente sente possibilidade de avançar, e este, por exemplo, é um deles, né? Mas no PSOL, a minha posição foi, enquanto tivemos esse debate até recentemente, de que o PSOL deveria ter uma candidatura no primeiro turno. Por que o PSOL deveria ter, a meu juízo, uma candidatura no primeiro turno? Tá certo? Porque não é possível que, num momento como esse, onde a humanidade vive uma devastação absoluta em todos os sentidos, eu citei aqui 3 ou 4 cruciais, mas a lista é imensa e não há tempo para falar. Não é possível não termos uma candidatura, e a Sofia certamente fará isto, tá certo? O PSTU também fará, tá certo? Que questione a ideia de que o capitalismo é intocável. Quer dizer, talvez a tese genial da nossa Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie, já esteja, atenção, eu estou falando de modo rápido, mas se tivesse tempo seria mais cuidadoso. Talvez a questão não seja mais alternativa, a questão do nosso tempo não seja mais socialismo ou barbárie. Sabe por quê? Na barbárie nós já estamos, e nós estamos no inferno da barbárie. Então, agora é socialismo ou fim da humanidade. E eu não estou exagerando, tá? Eu publiquei agora esse livrinho aqui, aproveito, viu, esse espaço para fazer a propaganda dele, o Capitalismo Pandêmico, né? Pela Boitempo, pela nossa Boitempo, tá certo? Que tive a felicidade de ter... Eu tive um presente, a orelha desse livro, quem faz é a Virgínia, entende? A orelha é melhor que o livro, entende? Então, por quê? Porque nós estamos vivendo um horror. Como é que eu vou definir esse período? O capitalismo é destrutivo,
é ilimitado, só busca a autovalorização dele enquanto processo, e se ele chega à destruição, ele é belicista. Eu cansei de dizer isso no livro, mesmo antes dessa fase nova agressiva, tá certo? Dos imperialismos em disputa, e o capitalismo se tornou pandêmico. Não foram 6 milhões de pessoas que morreram, foram muito mais, era subnotificado. Não foram 660 mil pessoas que morreram no Brasil, foram muito mais. Ninguém sabe quantos morreram na Índia. Ah, Ricardo, por que você está falando isso? Porque eu conheci a Índia. É impossível a contabilização de qualquer coisa na Índia. Ah, como é que você sabe? Vai lá e vamos lá e vamos ver do que eu estou falando. Tá certo? Então, nós não sabemos um capitalismo destrutivo. E ele não poderia ser diferente. E no momento eleitoral, nós temos que dizer isso, entende? A eleição não é só para ganhar a qualquer preço. Eu estou de acordo com a Virgínia, tá certo? Me solidarizo também com a Rita, né? Quer dizer, é claro que nós sabemos que nós estamos no horror, né? Entre um proto-fascismo e um neofascismo que, digamos assim, se vitorioso, né? Seja pela fraude eleitoral, seja pelo golpe, né? Bom, esse país não vai sobreviver, mais 4 anos é impossível haver, não teremos mais nada, né? Então nós temos que lutar, mas não é possível que nós tenhamos uma campanha, né, que é um momento de conscientização que não se discuta a atualidade do socialismo. Nós temos que ter coragem para levantar essas questões. Ah, mas vai perder voto. Sim, vai perder voto hoje para poder amanhã, tá certo? Para poder amanhã ter um horizonte. É preciso que a juventude, que a classe trabalhadora, que o movimento feminista, que o movimento negro, que o movimento LGBTI, todos esses movimentos indígenas, que nós tenhamos um horizonte. E o horizonte não pode ser o capitalismo, e muito menos o capitalismo justo, que é risível na periferia, é risível, e nem mesmo no norte do mundo. Há muito tempo que não tem justiça no chamado welfare state, porque o welfare state convive, entre outras coisas, eu estou cansado de ver isso na Europa, porque trabalho em várias universidades da Europa, convive com uma massa crescente de imigrantes que são tratados como cidadãos de segunda categoria. Tá certo? O imigrante é aquele que está fora da legislação trabalhista direto. E essa é a devastação, digamos assim, que nós estamos vendo. E, nesse contexto, o que é, para chegar no ponto central, então, do debate? O que é uma campanha onde o horizonte, tá certo, é o socialismo e o seu modo de lutar é tendo o entendimento da classe trabalhadora? Eu vou dar 2 ou 3 pontos, eu estou vendo aqui 11 minutos, quero ver se eu paro nos 15, como nós combinamos. Primeiro, nós sabemos que a classe trabalhadora ela compreende a totalidade de homens e mulheres, todos e todas, que vivem da venda da sua força de trabalho. Foi assim, essencialmente, que o Marx e o Engels, tá certo? O genial Engels ensinou o Marx aprendeu, e o Marx era um gênio. Bom, aí ele deitou e rolou, como todos nós sabemos. Mas é uma dupla genial, tá certo? É uma dupla genial. A classe trabalhadora, né, é aquela classe que vive da venda da sua força de trabalho. E, naturalmente, do século XVIII, o que era o novo? Era o proletariado industrial. Não preciso falar disso, o livro magistral do Engels, né, A Formação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é um livro que me inspira até hoje, tá, nos ensina. O próprio Engels ensinou neste livro que, além da classe trabalhadora, que tinha na sua centralidade, na sua maioria, o proletariado industrial, já vivia e o Engels está escrevendo isso no século XIX, a ampliação do proletariado rural, tá certo? Com a transformação capitalista do campo, né, você tem digamos assim, a proletarização do trabalho rural. E desde o final do século passado, né, de modo sempre breve aqui por conta do tempo, nós passamos a ter um processo de transformação capitalista radical no setor de serviços, sua privatização e comoditização em todas as esferas, inclusive aquelas onde, no passado, o serviço era público. Até o cárcere é privatizado hoje, nos Estados Unidos, em partes do Brasil, e em muitas outras partes do mundo. Até o cárcere, estrada, saúde, previdência, educação, tudo privatizado, tudo gerador de lucro e muitos deles geradores de mais-valia.
Muitos deles. Eu não tenho nem a mais remota dúvida que a classe trabalhadora proletarizada, uberizada, tá certo? Intermitente, né? A Virgínia mostrou isso, quer dizer, quem define o que é produtivo é o capital, tá certo? Ou alguém imagina que Google, Facebook, Uber, Amazon Mechanical Turk, a Amazon e a Amazon Mechanical Turk, o complexo Amazon, toma o mundo inteiro hoje, tá certo? O mundo inteiro. Né? Eles vendem tudo de A a Z, tudo existe na Amazon, no mundo inteiro, tá certo? Incluindo na China. Não tem espaço onde eles não estão dominando, explorando a classe trabalhadora sem direitos. É essa a essência do trabalho uberizado. Eu tenho debatido muito isso, eu não vou tratar disso aqui. O que em síntese é o trabalho uberizado? Alta tecnologia, força de trabalho de reserva em abundância, buscando desesperadamente qualquer trabalho, tá certo? E uma sacada ao modo do Frankenstein das grandes corporações globais para, no pulo do gato, dizer não são trabalhadores nem trabalhadoras, são empreendedores e empreendedoras. Se são empreendedoras, tá certo? Não tem direito do trabalho. Não tendo direito do trabalho, o proletariado adentrou. Esse proletariado que não para... Muitos disseram o fim do trabalho. Coitadinho desses, né? Não vai nem perder tempo com eles. O proletariado não para de se expandir. Só que qual é o setor que mais se expande hoje? É o proletariado de serviços. Ou, como eu gosto de dizer, lembrando do Marx, o proletariado da indústria de serviços, porque os serviços se tornaram indústria. Marx nos ensinou, a indústria tem a indústria de transformação, mas tem a indústria de serviços. Marx tratou magistralmente da indústria de armazenamento e da indústria do transporte. O que a indústria de transporte produz? Nada. O que a indústria de armazenamento produz? Nada. Elas não produzem nada, mas elas são vitais para o circuito de acumulação do capital. E hoje nós adentramos nas plataformas, o chamado capitalismo de plataforma, tá certo? Onde só a Uber tem 5, 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres. É sempre vital entender nessa nova morfologia do trabalho a sua dimensão de classe, por óbvio, gênero, etnia, raça. O Engels nos ensinou que a classe trabalhadora tem corpo, ela tem uma dimensão corpórea, é preciso compreendê-la. E nos dias de hoje, além do capitalismo jogar na competição intra-classe operária, ela é mais individualizada, ela é mais fragmentada, ela é mais heterogeneizada, ela é mais manipulada, e a agregação de valor se dá em todos os espaços. Não houve o que disse o Habermas e tantos outros, acabou a teoria do valor. O magistralmente terrível do capitalismo é que todos os espaços onde se pode haver extração de mais-valia, o capitalismo faz, até nas nossas casas, tá? No trabalho uberizado nas casas, no trabalho intermitente. Então, o desafio que se coloca, para concluir, tá certo? É que, né, como é que nós vamos enfrentar essas questões? Eu deixo para o bloco seguinte, viu, Sofia? Eu, até por conta dos debates do PSOL, né, eu fiz aqui um elenco de 5 ou 6 pontos que são vitais para se discutir sobre a classe trabalhadora hoje, mas eu deixo para rodar depois, porque o imperativo do nosso tempo, tá certo, é reinventar um outro modo de vida, expressão cunhada por Marx e por Engels na ideologia alemã, um novo modo de vida que seja capaz de romper o capital. E se nós não aproveitamos as eleições para falar isso, quando que nós vamos falar isso? Tá certo? Então, essa é a minha contribuição para a sua campanha e para o debate que nós estamos vivendo. Obrigado. Agradeço demais, professor Ricardo. Acho que são excelentes palavras para encerrar o primeiro turno de fala, né, sobre reinventar um novo modo de vida. Do lado de cá, da gente que trabalha com os estudos de cultura, a gente bate infinitamente nessa tecla, né? Como o trabalho desses realistas de uma outra realidade, como o trabalho de quem trabalha dentro dos campos da ficção, da arte, da comunicação, manter acesa uma possibilidade de imaginar outro futuro para, assim, mobilizar as pessoas para a construção desse outro lugar, né? A desesperança é um sentimento reacionário. Quando a nossa classe para de imaginar que é possível, né, destruir quem a destrói, a nossa luta já está encerrada. Mas a gente acredita que é possível, né?
que será possível, que vai continuar sempre sendo possível, que a gente pare, né, a uma ofensiva sobre tudo que é vivo, né, sobre tudo que era sólido e desmanchou no ar, sobre tudo que era sagrado e deixou de ser, enfim. Sofia, é um prazer agora passar a palavra para você. Sei que, né, na combinação dessa live, você disse que talvez esse terceiro turno de fala, ficando com você levaria essa reflexão para um campo propositivo, né? Por isso que a gente constrói chapas, por isso que a gente lança candidaturas, porque a gente gostaria de que as nossas propostas, né, fossem ouvidas. Então vai ser um prazer te ouvir, Sofia. Bom, primeiro, boa noite, ou boa tarde, bom dia, no horário que cada um estiver nos ouvindo. Dizer que é um prazer estar aqui com todas e todos vocês. Cumprimentar a Virgínia, grande amiga, morrendo de saudades de estarmos juntas, né? Faz um tempão que não nos encontramos pessoalmente. O Ricardo também, que já encontrei pessoalmente em vários locais, em vários espaços, e também a Rita, que fico muito contente de estar aqui participando conosco dessa nossa live, e também me solidarizar e dizer que é inadmissível num momento como esse, justamente nesse momento em que nós temos que enfrentar, né, toda a barbárie que vem não só no nosso espaço existencial objetivo, mas também no subjetivo, nós tenhamos que passar por uma situação como essa, que é muito triste, né? E, de fato, é um grande desafio falar aqui depois de duas grandes, embora curtas, né, por conta do tempo que nós temos aqui, mas duas grandes contribuições, como a da Virgínia Fontes, com seus estudos muito pertinentes, né, sobre as classes e principalmente as reconfigurações das classes. E uma coisa que muitas vezes nós marxistas deixamos, e pesquisadores deixamos de fazer, é estudar a classe dominante, né, a sua configuração, como que ela se estrutura, como que ela está, qual é a forma, né, que ela se apresenta na atualidade, e também com Ricardo Antunes, que é hoje talvez um dos maiores especialistas, sem dúvida nenhuma, do mundo do trabalho e da reconfiguração do mundo do trabalho. Eu também tenho alguns poucos, né, estudos diante de toda essa magnitude que nós temos aqui, né, de dois grandes estudiosos, mas tenho um pouco mais do que isso, que é uma tarefa hoje que nos parece muito urgente, que é a partir dessa realidade, né, que nós estamos nos defrontando, essa realidade da crise estrutural, por um lado, das reconfigurações das relações de trabalho e exploração que vemos nas mais diversas esferas da nossa existência. E quero dizer aqui com as quais eu concordo plenamente, quer dizer, a forma tradicional de se pensar a exploração do trabalho que produz mais-valia apenas no setor fabril ou no proletariado industrial, ou mesmo até no proletariado um pouco mais estendido, é muito frágil para a gente compreender a realidade em que nós estamos metidos neste momento, que com uma rapidez também surpreendente, cria novas formas de exploração do trabalho, da riqueza produzida pelo trabalho humano, né, que vão, muitas vezes, além da própria relação trabalhista ou contratual, como nós vimos anteriormente. E não é à toa, e aí eu acho que também merece ser destacado aqui, a grande propaganda que se faz sobre, neste momento de crise, ainda mais pós-pandemia ou no momento da pandemia, com relação ao empreendedorismo, né, que é a grande palavra que surge, né, no imaginário das classes trabalhadoras, no imaginário popular, como alternativa, né, da existência, né, de uma massa gigantesca de trabalhadoras e trabalhadores que não vão mais encontrar as formas tradicionais
de relações de trabalho, quer dizer, nós não podemos mais nem ter as formas tradicionais de sermos explorados, né? A forma como estamos paulatinamente sendo explorados, ela está cada vez mais subsumida a camadas e camadas de conteúdo ideológico, né? Que é extremamente complicado para a gente ultrapassar. E é nisso que eu acho que a gente tem que trabalhar enquanto marxistas e enquanto comunistas, socialistas, lutadoras e lutadores. E nesse momento, como bem disse o Ricardo Antunes, nós estamos no momento eleitoral em que, mal ou bem, as questões tanto da política institucional como as questões da nossa vida, da nossa existência, dos nossos problemas, eles vêm à tona e passa a ser mais tranquilo, ou pelo menos menos complicado, ultrapassar estas grandes camadas ideológicas que são construídas no cotidiano, né, da existência, da vida, né, que impede muitas vezes que a proposta do socialismo, que a proposta do comunismo, que a necessidade da revolução tome um corpo muito maior e uma organização muito maior no seio da classe trabalhadora. Então, eu acho que é um momento importante de se discutirem as questões teóricas mais de fundo e tentar construir as mediações entre estas questões teóricas mais de fundo que nós passamos a nossa vida estudando e que é muito importante que isso seja feito, porque é apenas desvendando as camadas mais profundas da realidade que nós podemos encontrar as verdadeiras contradições, mas é também importante fazer o exercício de transformar esta verdade tornada consciente pelo estudo teórico em práticas que possam levar a um processo político de transformação. E aí nós temos que ter diversos níveis de mediação, né, para chegar a um avanço, pelo menos significativo, né, na organização da própria classe trabalhadora e de uma possibilidade de emancipação. Porque eu acredito que todas e todos nós que estamos aqui, por mais que a gente compreenda a dramaticidade da realidade em que nós vivemos, não vamos nos acomodar no cinismo do não tem mais jeito, né? Fica do jeito que está e vamos continuar cada um a nossa vida. Todas e todos temos a esperança de que nós vamos construir, pelo menos na medida das nossas possibilidades, as alternativas que possam levar e devem levar ao socialismo, à emancipação da classe trabalhadora. Nesse sentido, eu penso que hoje, se a gente pegar as questões mais imediatas, né, dos problemas colocados para a classe trabalhadora brasileira, por mais dramática, né, que as questões, que os problemas estejam sendo colocados, nós temos algumas medidas, algumas mediações que podem ser feitas pelos movimentos políticos organizados que procurem enfrentar de alguma forma as questões que são colocadas e, inclusive, construir pautas que possam ser levadas para além do espaço eleitoral, para além do calendário eleitoral, né? Participar de uma eleição, de um processo eleitoral, não tem muitas vezes a ver com se a gente vai ter muitos votos ou menos votos, porque aí nós ficaremos trancados, né, neste pequeno espaço que foi colocado, né, pelo próprio capital, entre duas possibilidades que é evidente que são distintas, né, mas essa polaridade que se apresenta na eleição brasileira não é muito diferente das outras polaridades que se apresentaram em várias outras processos eleitorais em diversos outros países, inclusive na França, agora, como nós acabamos de observar. No entanto, se neste momento em que a classe trabalhadora está mais aberta a debater as questões políticas, a se engajar politicamente, a gente não ocupa esse espaço no sentido de apresentar possíveis mediações, que não são necessariamente mediações que vão levar imediatamente a um processo revolucionário, mas são pautas e bandeiras de lutas que são importantes até para
impedir que a degradação se aprofunde ainda mais. O que nós temos visto no Brasil, e isso se aprofundou de forma bastante contundente nos últimos 6 anos, mas que não pode ser deixado também de se fazer a crítica ao período anterior, é que nós temos um grande desmonte, não só dos direitos trabalhistas, mas também de qualquer estrutura de controle social da existência em todas as áreas, né? Seja na área ambiental, com um desmonte completo, né, das formas de controle, da legislação, das estruturas estatais, né, de controle, seja na questão das populações originárias, né, com a gente vendo diariamente toda a questão que envolve o genocídio que se pratica com uma intensidade cada vez mais crescente contra os indígenas e a população originária, a questão da violência nas periferias das grandes cidades, que envolve fundamentalmente a população negra e jovem, né, que está sendo assassinada brutalmente nas periferias das grandes cidades, mas não só, nas regiões também interioranas, né, esse tipo de situação acontece, de tal forma que a gente precisa trazer para o debate político mais imediato, que é o debate eleitoral, as questões que dizem respeito a como fazer com que, principalmente, a juventude possa se engajar no sentido de trazer para a esfera da política um conjunto de jovens que estejam dispostos a se apropriar de todo esse conhecimento teórico e levar adiante a luta socialista. No que diz respeito especificamente à questão do trabalho, a configuração, né, da destruição dos direitos trabalhistas, né, que vem operando no Brasil desde os anos 90, né, mas sem parar e com maior intensidade com a reforma trabalhista, faz com que a gente tenha algumas pautas que sejam fundamentais. Por exemplo, a reversão da reforma trabalhista é um ponto que não pode estar fora de qualquer possibilidade de candidatura que queira levar em consideração as questões dos trabalhadores e das trabalhadoras. A reforma trabalhista, ela é a pá de cal num processo que já vinha sendo degradado com várias reformas pontuais desde o período de Fernando Henrique Cardoso, né? Isso sem levar em consideração que o Brasil nunca teve um sistema de relações de trabalho que fosse protetivo minimamente à classe trabalhadora. Em diversos países, né, que seguem as orientações da OIT, a demissão imotivada não é permitida, né? A Convenção 158 da OIT não permite a demissão imotivada, e o Brasil não é signatário dessa convenção. Portanto, as próprias relações, mesmo que elas sejam passíveis de serem reguladas pela legislação trabalhista, elas são facilmente desmontadas pela demissão do trabalhador ou da trabalhadora a qualquer momento. A questão da legislação das trabalhadoras domésticas, que por mais que tenha sido um avanço a aprovação da lei das empregadas domésticas em 2013, efetivamente ela não tem efetividade, porque a dificuldade cultural e a própria ausência do Estado, né, em se regular as atividades que se dão no ambiente doméstico impede que o trabalho doméstico seja uma atividade que tenha minimamente os direitos garantidos. Então, o que a gente vê hoje é o aumento significativo de denúncias que eu acho que são absolutamente irrisórias em relação ao que de fato acontece, né, no interior dos domicílios, das casas, das residências, de trabalho análogo à escravidão, né, com pessoas que estão há 40, 50, 60 anos, 70 anos submetidas a uma situação que eu já não diria nem que seja análoga à escravidão, mas que é uma situação de escravidão de fato, né, que estão ali colocadas. Além de tudo isso, há um movimento de destruição do pouco espaço que ainda existe nas relações de trabalho e que ainda guardam alguns direitos, que é o espaço público e dos servidores e das servidoras, né?
com a possível reforma administrativa, e mesmo que ela não seja implementada este ano por causa da eleição, não há garantia nenhuma de que essa pauta não retorne a partir de 2023. E o que é que significa, né, a reforma administrativa em termos de degradação, não só das relações de trabalho dos servidores e das servidoras, mas da própria estrutura de fornecimento das políticas, dos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança pública? É o completo retrocesso de mais de 100 anos do clientelismo no interior do espaço público, do espaço estatal. Portanto, a gente precisa discutir, né, neste processo de pré-campanha eleitoral, e mais do que isso, né, como uma forma de enfrentamento das questões que são colocadas para o mundo do trabalho, diversos aspectos que podem informar a classe trabalhadora no sentido dela ter bandeiras de lutas para que possa minimamente resistir aos ataques que ela já vem sofrendo e aos que, porventura, poderão vir em seguida. Portanto, revogar a reforma trabalhista é uma bandeira de luta que deve ser tomada por todas e todos que acreditam que a gente pode reorganizar a classe trabalhadora, né? Ampliação dos serviços públicos com servidores e servidoras públicas. O Estado brasileiro hoje, ainda bem que existe o SUS, porque senão nós teríamos uma quantidade de mortos pela pandemia significativamente maior do que tivemos, mas mesmo assim, a estrutura do SUS funciona hoje muito mais a partir do fornecimento do trabalho mediado por instituições privadas do que por servidoras e servidores públicos. E isso também diz respeito à forma como a corrupção se dá no sistema de saúde, porque é muito mais fácil, né, ter a corrupção quando você contrata uma organização social ou quando se constrói um hospital e entrega para a iniciativa privada fazer a sua gestão, do que na contratação de servidoras e servidores públicos para o atendimento das necessidades. Outras questões que são extremamente importantes, que a gente tem que discutir, é a questão do tempo de trabalho e da jornada de trabalho, né? Parece que a própria esquerda abandonou, e o movimento sindical em geral abandonou, a discussão sobre a jornada de trabalho, e a questão do empreendedorismo e da uberização joga por terra essa questão da jornada de trabalho. E isso é importante nós colocarmos mais uma vez, retomarmos esse debate da jornada de trabalho. O trabalhador e a trabalhadora, independente da relação contratual que ela tenha, tem que ter uma jornada de trabalho regulada. E hoje, essa regulação, ela praticamente não existe mais. Então, eu vejo que nós temos diversos mecanismos, né, que são mecanismos de mediação entre as análises mais profundas que nós fazemos sobre o diagnóstico da condição da classe trabalhadora no Brasil e no mundo de uma maneira geral, que diz respeito à necessidade do capital para a sua produção e reprodução neste momento de crise estrutural, e, ao mesmo tempo, fazer com que a classe trabalhadora tenha instrumentos de se movimentar, porque sem o movimento da classe trabalhadora, ela, no seu processo de esmagamento completo, tanto objetivo, porque está morrendo de fome, quanto subjetivo, porque está sendo massacrada por camadas e camadas de ideologias que a impede de se ver como classe trabalhadora, se nós não colocamos a classe trabalhadora em movimento, esses dois aspectos, né, da nossa existência dificilmente podem ser superados apenas pela vontade de se construir uma revolução socialista ou de se ter uma estratégia socialista. O que eu quero dizer, por fim, é que nós precisamos, então, buscar nas mediações entre a teoria e a análise e o diagnóstico da real situação da classe trabalhadora neste momento de crise estrutural do capital, quais são as condições que nós temos
de levantar bandeiras de luta importantes para que a própria classe, volte a se organizar, a se configurar como classe para si e levar um processo de organização do que a gente chama de poder popular, no sentido de avançar na superação deste momento tão dramático que nós estamos colocados hoje. É isso. Ótima fala, Sofia. Eu fico pensando como ela, de certa forma, também se liga a dois pontos que foram trazidos, né? Tanto pela Virgínia quanto pelo Ricardo, quando a Virgínia fala sobre essa massa trabalhadora que vai aos poucos perdendo a capacidade de se identificar como classe trabalhadora, e como essas camadas ideológicas, né, que vão oprimindo essa classe, resultam no ponto que o Ricardo traz de que o empreendedorismo se torna a única possibilidade de alternativa para essa classe. E aí ela luta por uma melhoria momentânea da sua condição de vida, mas não num sentido em direção à emancipação da sua exploração enquanto classe. E que a gente perca o horizonte dessa luta é um dos pontos mais graves, ideologicamente falando, do momento, né, de socialismo ou extinção da humanidade que a gente passa agora. Tem outra coisa muito, para mim, muito gritante, né, das reformas que a gente viu aprovadas em 6 anos de Temer-Bolsonaro, é essa reforma do ensino médio, que destrói as bases curriculares de uma cultura dos comuns, né, que destrói a ideia de uma educação que possibilitaria alguma ideia de comunidade para a vida estudantil no Brasil, para a vida de quem estuda no Brasil, e coloca no seu lugar essas jornadas de formação que são jornadas empreendedoras. E quando você instaura um horizonte de que a solução é empreender na cabeça das pessoas, desaparece a demanda por uma luta política. Se a solução é empreender, a gente normaliza o cenário de todos contra todos. Se a solução é empreender, a gente normaliza um ethos liberal individual. E não há mais possibilidade no horizonte de luta política, de conscientização e luta política, né, de uma juventude que vai crescer com o ensino médio de formação neoliberal. Né? Quase um think tank neoliberal, só que agora no aparelho ideológico do Estado. É um cenário absurdo. Bom, a gente tem aqui uma tarefa pela frente bastante, que nos é bastante cara, que são as perguntas do chat que apareceram. São muitas perguntas que foram enviadas até agora, a audiência está interagindo bastante com as falas de vocês. Eu vou me deter nessa última pergunta que aparece, e depois eu vou tentar voltar para algumas que apareceram antes. A Maísa Bonifácio Lima envia uma pergunta que eu acho que é uma aflição, uma agonia, uma angústia, né, de muitas das pessoas que nos acompanham. Bolsonaro e sua base fascista seguem dizendo que estão sofrendo perseguição e que, nesse sentido, as eleições não seriam democráticas. A gente vem vendo acenos e falas que significam um possível golpe militar, e aí acho que a Maísa gostaria da avaliação de vocês sobre essa possibilidade, né, de que haja a caminhada autoritária para uma tentativa de golpe. Não sei se aos moldes do que acontece com o Capitólio e o episódio do Trump nos Estados Unidos, mas algo nesse sentido, né, de uma tentativa de cancelamento ou de atravanque das eleições. Vocês preferem que eu pegue uma pergunta de cada vez ou que a gente faça um bloco de perguntas? Eu acho que pode ser um bloco. Um bloco. Então a gente tem essa primeira da Maísa. Existe uma outra pergunta aqui.
do Debs. Se seria possível colocar em prática no Brasil o socialismo, tendo em mente essa bipolarização partidária e ideológica que existe, né? Acho que a pergunta é como a gente pode ter no horizonte socialismo se agora a gente tem no horizonte Bolsonaro e Lula. Vou fazer, então, uma última pergunta. Essa chegou para a gente sem nome da pessoa que perguntou. Ela é a mesma pergunta, sobre polarização e um horizonte socialista. Então, eu vou para o Gabriel Oliver, que faz uma pergunta que é a seguinte. O etnocentrismo criado a partir do mercado e da religião é responsável pelo modelo capitalista que vivemos. Esse não respeito à pluralidade étnica é necessário para a manutenção do status quo? Acho que a partir dessas 3 perguntas, então, a gente pode avançar o debate aqui na live. Rita, sim, Ricardo. A última frase que eu não entendi, esse não respeito a quê? Falhou o som aqui para mim. Obrigado, Ricardo. Essa última fala se o não respeito à pluralidade étnica, né? Acredito que dos povos originários, dos povos quilombolas, se esse não respeito, essa negação à pluralidade étnica no Brasil é necessária para a manutenção do status quo. Perfeito, tá ótimo. Então, vamos na mesma ordem que fizemos o debate? Pode ser. Virgínia. 10 minutos, é isso? Então, Acredito eu só que... preparar aqui o meu cronômetro, porque eu sou muito obediente a ele. Não sou muito obediente para tudo, mas para ele eu obedeço. Bom, excelentes questões. Aliás, um excelente debate, está com posições muito boas, muito claras, e as questões estão excelentes e muito densas. Então, vamos tentar ver o quanto... Eu vou tentar ir na ordem. Da Maísa Bonifácio. Maísa, é muito importante acompanhar as falas do Bolsonaro e dos grupos bolsonaristas. Não é fácil, é uma tarefa enjoada, o nosso tempo é curto e a gente tem de acompanhar coisa demais hoje, porque nós estamos com uma imprensa censurada no Brasil e no mundo, nós estamos com uma imprensa que se diz de esquerda em muitos casos, mas que vem completamente mutilada, não vem clara, não traz o conjunto das questões. Isso significa que a investigação para poder filtrar as informações é algo de extremamente trabalhoso. Mas o Bolsonaro faz isso desde a campanha. Ele não faz isso depois do governo. Ele repete as mesmas questões em todas as lives. O Bolsonaro propõe uma espécie, não é apenas um golpe, é uma revolução ao contrário, é uma revolução dos de cima sobre os de baixo, devastando todas as conquistas dos de baixo. Então, portanto, ele é disruptivo. E isso, nazismo e fascismo são isso. O bolsonarismo não é idêntico ao nazismo histórico e ao fascismo histórico, ainda que tenha aproximações evidentes, ainda que tenha práticas evidentes. Os tempos são outros. Nós estamos um século depois do fascismo e do nazismo. O Bolsonaro herda a truculência dos porões da ditadura, herda a ação integralista brasileira, herda a TFP e atualiza a TFP para o evangelismo. Então, é uma situação, não é uma coisa inédita na nossa história, porém, é uma coisa gravíssima, porque nunca esses grupos chegaram ao governo e, portanto, a escala de organização é de outro tipo. Ele vai continuar fazendo isso, é isso que ele... A nossa luta agora é para impedir que a escala
desse processo de apodrecimento social vá mais longe. Por isso é importante não sermos amnésicos, por isso é importante sabermos toda a escala da luta que estamos enfrentando. Isso ele vai fazer, mas lembre-se que depois da eleição ele começou essa discussão, mas antes da eleição ele já estava denunciando as urnas eletrônicas. O Bolsonaro opera, eu ia dizer por meias verdades, mas não são meia verdade. São 1/5 de verdade e 4/5 de falsificação, teoria conspiratória, etc. Mas esse 1/5 de verdade é fundamental. E a discussão dele sobre perseguição mostra, sobretudo, o tipo de perseguição que ele está fazendo. Mas expressa as denúncias que nós devíamos ter feito há algum tempo atrás, e não fizemos. E eu digo nós, e eu me coloco aí dentro, apesar de ser uma denunciadora permanente das dificuldades dos governos petistas, depois do golpe, porque eu fui uma das... E eu não me orgulho disso, porque isso era minimamente a exigência necessária, perceber que desde a condução coercitiva do Lula tinha alguma coisa de profundamente errado, e ela era mais grave do que a gente imaginava e do que eu mesma imaginava, e sempre apostei de que nós podemos fazer isso que a Sofia exige, fazer o trânsito entre a análise que a gente faz do conjunto da vida social, a socialização disso e a organização para a luta. E essa tem que ser a nossa aposta permanente. Eu acho que a Sofia está corretíssima. Não é apenas possível um golpe militar, ou civil-militar, ou bolsonárico-militar. Ele já está em curso desde 2016, ainda que mantenha as aparências eleitorais, e isso depende não só da vontade do Bolsonaro, das Forças Armadas e dos apoios burgueses que eles ainda têm, e da mobilização dos seus 30% de apoio popular, porque 30% da população envolve apoio popular, mas depende também das circunstâncias internacionais. E, em boa medida, as burguesias brasileiras estão novamente fazendo um jogo de se esconder em cima do muro para tentar ganhar nas tensões que se abrem no cenário internacional, inclusive porque a maior parte das vendas da grande burguesia brasileira é para a China. Então, nós sabemos que ela está fazendo o mesmo jogo de chantagem que já fez inúmeras vezes anteriormente e que ela é craque de fazer. Dentro de um golpe, nós já estamos. Nós temos pequenas brechas dentro desse golpe. A primeira pequena brecha é o processo eleitoral. É uma brecha. E nós temos que encarar como brecha. A segunda brecha é a socialização a mais extensa, mais profunda, mais clara possível de que o fascismo é a ponta mais brutal da expansão do capitalismo. Então, vamos para a segunda pergunta. É possível pôr o socialismo em prática com a bipolarização partidária e ideológica existente? Olha só, o socialismo vai precisar arrebentar essa estrutura. Mas, para tentar ser muito clara, o trânsito para o socialismo e para o comunismo no tempo contemporâneo não é mais a expectativa de um mundo florido, que possa ser rápido. É a construção da sobrevida da humanidade dos nossos filhos, é a construção. A gente não pode mais nem garantir que isso seja possível. Nós não estamos diante da iminência de uma crise ambiental, nem diante da iminência do fascismo. Nós já estamos vivendo. Nós estamos dentro, essa mesma onda de frio que a gente está assistindo com tornado, etc., já expressa transformações para as quais não estamos preparados e que vão colocar, segundo expectativas de especialistas, entre 3 e 4 bilhões de seres sociais em risco imediato de sobrevida. Já há um ecofascismo que promove a exterminação em grande escala. E exterminar em grande escala é simplesmente não fazer nada, avançar com o capitalismo e deixar
que as consequências caiam sobre aqueles que elas costumam cair normalmente, massas e massas populares. Essa proposta já está sendo explicitada em círculos militares. Não se iludam, nós já estamos dentro dessa tragédia. Nossa tarefa é desorganizar isso, porque eles desorganizam as nossas vidas de trabalhadores. Antigamente era a cada 15 anos, agora foi diminuindo. A cada 2 anos, a nossa vida é completamente desorganizada. Nós precisamos desorganizar a vida deles. Então, essa é uma questão. E a última, do Gabriel, o etnocentrismo e a questão a partir do mercado e da religião. Atenção, assim, Gabriel, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas eu quero te dizer o seguinte: as burguesias exploram todas as cores, classes, gêneros e tipos. E explora e oprime. E aproveita para explorar mais os que já são socialmente oprimidos, ainda que faça o discurso de que defende a diversidade. Então, o Ricardo tocou num ponto que eu acho essencial. A igualdade substantiva é condição para a diversidade. Sem igualdade não há diversidade. Sem igualdade, o que existe é hierarquia. O de cima manda no de baixo. Portanto, o discurso capitalista não é simplesmente o da homogeneidade étnica, não é esse. O discurso capitalista é de que todos podem ser explorados. E ele, de fato, explora todos. E ele aproveita as formas de discriminação, de desqualificação, de homofobia, de sexismo, de racismo, de patriarcalismo que já existem, né, de ataque, para mobilizar inclusive esses, através de suas entidades, para que formem uma elite. É isso que eles propõem. Eles querem uma pequena elite dos muito oprimidos para que se integrem ao âmbito do capital. Portanto, a nossa luta não pode perder de vista a questão da igualdade substantiva. Mesaros, Ricardo, Marx, Engels, Lenin, Gramsci, todos têm, Trotsky, tem toda a razão. Sem enfrentar a questão da igualdade substantiva, o risco é que a gente se perca, e a igualdade, só há igualdade se pudermos ser desiguais. Rosa Luxemburgo, e eu encerro aqui. Maravilhoso. Acho que eu vou passar direto para o professor Ricardo, para que a gente não perca tempo com comentários. Tá bem, eu vou então tentar também ser breve e vou começar dialogando com a Sofia, até para ajudar numa questão que eu acho que é crucial, concordo com muito o que a Sofia apresentou, no que diz respeito à classe trabalhadora. Eu vou elencar aqui 10 pontos, tá, Sofia? Muitos você já tratou, mas vou ser bem enfático. Primeira sugestão. Opa! Pronto. Primeiro ponto, revogação de todas as reformas do Temer até a última do Bolsonaro hoje, tá? Porque começou com a terceirização total, PEC do fim do mundo, contra a reforma trabalhista, previdência pública extinta e a privatização, e as carteiras, como o Bolsonaro não conseguiu a carteira verde e amarela numa tacada, ele está vindo por fatias, revogar tudo. Naturalmente, o PT não vai fazer isso, nem passa no horizonte da proposta do PT. Aqui vale a pena uma coisa, eu acabo de estar um mês atrás da Espanha. Mas a Espanha revogou. Não, a Espanha saiu do neoliberalismo puro para o social-liberalismo. Nós não queremos social-liberalismo, é assim, abrandamento do neoliberalismo. Nós temos que ser categóricos. Então, ponto 2, Sofia, tá? Reconhecimento da condição de assalariamento de todos e todas uberizados e, portanto, imediato reconhecimento do seu direito à condição
de classe trabalhadora. Não é empreendedor. Empreendedor é outra coisa. Alguém que tem muito dinheiro e vai fazer um empreendimento. Empreendedor lembra, tá certo, setores da burguesia. Os teóricos da burguesia liberais falavam nisso. Empreendedorismo é uma empulhação, porque é chamar de o proletário desempregado ou a proletária desempregada de empresário. É um assinte. 3. Fim do trabalho informal. Sofia, fim do trabalho informal. Por que não existe empresa privada informal? Só o trabalho pode ser informal? Fim 4. Fim da uberização. Porque isso não podemos esperar que o Lula vá fazer isso. Imagina com o Alckmin. O Alckmin vai ter calafrios. Tá certo? E olha que o Alckmin, em certo sentido, tem feito um esforço para deixar o Opus Dei no passado, né? Ele já chegou até a falar em classe trabalhadora. 6, tá certo? 6, 4. 3, fim do trabalho informal. 4, fim do trabalho intermitente. Fim do trabalho intermitente. Esse negócio de trabalho 1 hora ganha e fica 8 horas parado e não ganha, não pode. Fim do trabalho intermitente. 5, fim do racismo, da xenofobia e da homofobia, etc., nos espaços de trabalho. 6, tá certo? Incentivo para a classe trabalhadora, frente ao desemprego, para as formas de organização autônoma, coletiva, autogestão, cooperativas autônomas. Nós podemos criar uma massa de atividades produtivas, agricultura de alimentos, tá certo? Com sentido coletivo, porque aí a gente começa a retomar uma coisa que a esquerda não fala no mundo inteiro, com raras exceções. Por que a propriedade privada é intocável? Alguém vai dizer, é porque é lei divina. Mas e aqueles que não acreditam em Deus, o que vão fazer? Tá certo? E eu tenho muitos amigos, devo dizer, cristãos, que são contra a propriedade privada. Muitos. Bastaria lembrar a teologia da libertação. E muitos deles, ou seja, mas e como é que é isso? É simples. Antes de Portugal invadir o Brasil em 1500, a propriedade que dominava nas comunidades indígenas era comunal. Não tinha propriedade privada indígena. O Quilombo dos Palmares também não tinha propriedade privada. Nós temos que retomar essa bandeira. A propriedade privada é sacra e intocável. Nós não podemos nem debater, não é possível. 6, tá certo? Ou 7, né? Uma política de valorização do salário mínimo com base no que propõe o Diese. Tá certo? Não é assim, R$400 de renda mínima. R$400 não dá para pagar nada. É uma política de valorização. 9, né? 8 ou 9. O combate e a extinção radical do trabalho escravo contemporâneo, punindo a propriedade que o pratica, tá certo? E o combate ao trabalho infantil. Veja, nós não estamos falando aqui, salvo a questão da propriedade, que é crucial, de bandeiras, mas são vitais, e isto diz respeito ao cotidiano da classe trabalhadora. Se a gente quer falar para a classe trabalhadora, esses são os pontos. Eu nem elenquei, eu teria que falar mais 10 ou mais... Não, mas o central aqui, né? E taxação dos lucros, taxação das riquezas. Tá certo? Porque também não é possível falar nisso. Bom, se nós não falarmos disso, nós não vamos fazer nada. Né? E com relação às questões, eu estou de acordo com a Virgínia. Né? Vou só dar duas notas, tentando completar o que a Virgínia já falou. É possível golpe militar? Mas claro que é. A história brasileira, proclamação da República, golpe militar. Revolução de 30, golpe militar. Tá certo? Golpe de Estado Novo, pressão militar, tá certo? Deposição de Vargas, golpe militar, né? 64, golpe militar. E como a gente faz? Em 61 nós temos um ensinamento. Por que o golpe militar não ocorreu em 1961, quando o 60, né? 60, 61, acho que foi em 60, o começo de 61, agora não me lembro, quando o Jânio 60, quando o Jânio renunciou, o João Goulart estava na China. A direita começou a falar em golpe militar. Um governador no Rio Grande do Sul organizou uma base popular sólida, Leonel Brizola, tinha o comando de um exército importante e organizou a resistência. Só tem um jeito de não ter golpe militar aqui. Tá certo? Claro, tem outras dificuldades, não é tão simples um golpe militar, mas o Bolsonaro tem uma parte importante da polícia, ele tem uma parte
imensa, né? Os milicianos são bolsonaristas, todos, tá certo? E ele tem uma base sólida no Exército. Isso nos diferencia do caso norte-americano. O Trump não tinha base sólida no Exército. O Exército norte-americano cuida da segurança imperialista lá fora. Dentro é problema, tá certo, dos partidos e da institucionalidade burguesa. Então, é claro que nós temos o risco. E que saída nós temos? Uma votação maciça em oposição, tá certo? De preferência, excluindo o Bolsonaro desde o primeiro turno e repudiando qualquer tipo de atuação. Só tem um jeito de não ter golpe militar. É muita gente na rua, porque aí terá que ser um banho de sangue imenso, né? E é difícil saber o nível de unidade das Forças Armadas numa ou noutra direção. O socialismo, a Virgínia falou bem, não é que o socialismo... O socialismo não é um passe de mágica, mas se você não tem um horizonte socialista e não pensa em medidas socialistas, aqui e agora, você nunca vai chegar nele. Você vai sempre esperar. Por que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018? Foi o único candidato que dizia que era contra o sistema. Era o único. Nenhum candidato da esquerda dizia eu sou contra o sistema. Não, era vou arrumar o sistema. Teve até candidato, eu não vou citar aqui, mas teve até candidato que propôs pensar em formas de empreendedorismo. Por favor. Mas, por favor, isso é aceitável no universo dos candidatos da burguesia, porque é pura empulhação, mas nos candidatos da chamada esquerda não é possível. E, por fim, eu penso, se entendi bem também a questão do Gabriel, é vital compreender, Gabriel, o capitalismo impede a igualdade substantiva. A Virgínia já retomou esta ideia que eu apresentei antes e deu muitos elementos. Impede a igualdade substantiva entre gêneros, entre raças e etnia. Enquanto tiver capitalismo, os negros, as negras, os pretos, as pretas serão considerados cidadãos de segunda classe, menos o antirracismo burguês. Esse é aceitável, tá certo? Esse é aceitável. Claro que com muita reserva. Atenção, não foi a escravidão que criou o capitalismo, foi a escravidão moderna, né? Foi o capitalismo que criou a escravidão. Isso é muito importante. E que não quer, e não tem escravidão contemporânea só no Brasil. Ela está esparramada em muitas partes, inclusive em países capitalistas avançados, como tem a escravidão infantil também. E alguém pode imaginar que no horizonte capitalista exista uma proposta de recuperar um sentido comunal, verdadeiramente autossustentado, das nossas comunidades indígenas? O capitalismo tem horror a isso. Então, nós só haveremos, de novo, né? Ou socialismo, ou não é mais barbárie, ou é o fim da humanidade. E não é possível. Né? Devemos, a radicalidade desta tese, eu tenho que dizer aqui, eu devo a um Mesaros. O capitalismo é incompatível com a igualdade substantiva e, portanto, com a pluralidade étnica e racial e de gênero. É impossível o capitalismo conviver com isso. Então, fica minha contribuição aí a essas questões. Excelente contribuição, professor Ricardo, que a gente agradece demais. Vou passar a palavra para a professora Sofia, e aí eu só vou perguntar para a nossa galera dos bastidores se a gente vai para mais uma rodada ou se depois eu já nos encaminho para o nosso encerramento. Muito bom debate, excelente, e vejo que são também espaços assim que vão fazer com que a gente possa acumular e avançar. Primeiro dizer que eu tenho um acordo com as análises que foram feitas aqui, tanto pela Virgínia quanto pelo Ricardo, com relação à questão do constante golpismo do Bolsonaro, no sentido de que, de fato, o golpe já está em andamento, né? E não é de agora, né? Isso já vem sendo colocado desde antes da sua eleição, depois da eleição, e continua, e vai continuar sendo assim. No entanto, a gente tem que pensar nas ações objetivas que podemos tomar no sentido de enfrentar, né,
essa perspectiva do próprio golpe. E isso não depende só do momento eleitoral, depende da nossa capacidade organizativa, como disse o Ricardo Antunes, de colocar muita gente na rua e dizer não vai vingar este golpe aqui, porque nós estamos aqui e não vamos permitir. E nesse sentido, eu acredito que, infelizmente, a gente ainda não tem um conjunto grande das forças democráticas, porque a esquerda, como gostam muitos liberais de chamar a esquerda radical, que somos nós, a esquerda raiz radical, estamos constantemente nas ruas o tempo todo. No entanto, a Frente Ampla Democrática, né, que se diz defensora da democracia e que quer impedir o golpe, não tem se colocado naquele espaço que é o factível para nós, no sentido de barrar, de fato, que esse golpe se constitua. Eu espero e tenho bastante... sou, talvez, um pouco otimista no sentido de que a gente possa construir esse enfrentamento na única arma que nós temos, porque nós não temos setores militares, nós não temos o setor civil armado, que são os milicianos, nós não temos influência sobre as forças armadas não militares, né, que são as polícias militares e outras formas, as seguranças privadas, né, a horda de segurança privada armada que tem nesse país. Enfim, nós não temos. O que nós temos é a população, nós temos a militância, nós temos esse esforço. Com relação à questão do horizonte socialista, socialismo dentro dessa polarização, também no mesmo sentido das respostas que foram colocadas. Quer dizer, o socialismo não é um decreto que nós vamos instituir se a gente ganhar a eleição, né? O socialismo é um processo revolucionário, né? E esse processo revolucionário, ele tem que ser, ao mesmo tempo, ele tem que estar na nossa estratégia, mas ele tem que ser construído nas mediações táticas que nós nos colocamos no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala que a gente tem que lutar pelo fim da lei de responsabilidade fiscal, isso parece uma coisa assim, nossa, mas só revogar uma lei, o que isso implica? Isso implica muita coisa. A lei de responsabilidade fiscal foi uma das pequenas leis que fez com que o fundo público, né, os recursos do Estado, tanto no nível municipal, estadual como federal, não pudesse ser destinados para a expansão com qualidade do setor público, dos serviços públicos, porque ele tem que ser capturado para fazer superávit primário para pagar juros da dívida pública. Então, são vários mecanismos que nós temos de atuar, né, no cotidiano das nossas lutas, de forma que a gente possa, com uma musculatura maior da organização da classe trabalhadora, de forma autônoma e independente das estruturas do Estado, colocar em marcha um conjunto de transformações, e aí tem o pleno acordo com os 10 pontos que foram aqui colocados pelo Ricardo Antunes, e nós temos, inclusive, outros, como, por exemplo, uma reforma agrária radical que modifique substancialmente não só a estrutura fundiária no nosso país, mas a forma de se produzir. Veja, uma reforma agrária, ela é tão importante porque ela toca em diversos pontos que são candentes hoje para a classe trabalhadora. Uma reforma agrária impacta na geração de trabalho para um conjunto significativo da população que pode ter no campo uma área de trabalho de formas alternativas, coletivizadas, né, de forma que se dê, não de forma capitalista, né, como nós temos tradicionalmente. Uma reforma agrária impacta na questão ambiental, né, porque tem uma outra relação com o meio ambiente, com as técnicas modernas que a própria universidade pública produz em termos de agroecologia, por exemplo. Uma reforma agrária resolve também um problema de produção de alimento que a gente come, não que o boi come ou que o porco come, né? Uma reforma agrária modifica a relação entre campo e cidade, inclusive
na questão da ocupação do espaço de se viver. Então, essa é uma questão que é candente hoje e que, por mais que possa ser ainda uma questão muito imediata, ela tem como marco a estratégia revolucionária. Então, pensar o socialismo dentro dessa polarização, ou eu preferiria dizer, dentro de uma disputa eleitoral, num ano eleitoral, é importante, porque a gente pode colocar para as lutas imediatas ações que visam objetivos estratégicos. Com relação à questão do etnocentrismo e as formas, né, como a sociedade hoje se estrutura, tenho completo acordo com o que foi colocado aqui pelo Ricardo Antunes e pela Virginia Fontes. Sem a igualdade substantiva, a gente não tem como eliminar, né, os diversos níveis de hierarquização que o capital nos impõe, né, e que nos coloca de forma que determinadas forças de trabalho tenham que ser constantemente mais exploradas, portanto, vão fornecer mais-valia, né, para a acumulação de capital. E o que ele está colocando hoje, na sua crise estrutural, é um aprofundamento desta clivagem dentro da própria classe trabalhadora, né? Por fim, dizer que um ambiente como esse que nós estamos vivendo precisa ter, ao mesmo tempo, uma análise fria e concreta da realidade em que nos metemos, ou que o capital nos meteu, e, ao mesmo tempo, pensar criativamente na forma como nós podemos agir imediatamente, né? Nós não estamos mais numa situação de esperar por um futuro, por mais que a estratégia socialista talvez seja uma estratégia para o futuro. Mas pensar este futuro e agir imediatamente é a urgência que nos coloca hoje a realidade em que nós estamos. Bom, vamos de urgência. A gente tem pouco tempo para o nosso encerramento. As vozes da produção me disseram para a gente tentar encerrar a live com algo em torno de 1h50. Então, a gente se encaminharia agora para os 10 minutos de encerramento. Então, as nossas considerações finais. No entanto, a gente tem mais perguntas que foram colocadas. Tenho que fazer uma escolha de Sofia aqui, e entre muitas perguntas que estão sendo colocadas, tem duas que parecem ecoar outras perguntas que estão no chat também. Uma delas é do Luiz Cortes, que diz: é evidente a necessidade de criação de postos de trabalho de qualidade e de uma reindustrialização do nosso país para atender um exército de desempregados e subempregados que temos. Mas como a gente pode conciliar essa necessidade com a urgência de descarbonização da nossa economia, né? Visto que a gente tem uma crise climática da biodiversidade que vai dar condições... tendo em vista a crise climática da biodiversidade e as condições materiais do nosso futuro. Essa é uma das questões. E a outra também, que parece ecoar, é no sentido de como a gente leva essas vozes, essas ideias, como a gente conduz essas ideias para o Brasil profundo, né? Para o interior e para as áreas rurais do nosso país. E aí a pergunta fala, parece que a esquerda se foca muito nos ambientes acadêmicos e de discussão de ideias e não consegue se comunicar com essas regiões do Brasil profundo. Então, acho que, enfim, né, são mais de 20 perguntas, mas nosso tempo não permite que elas sejam todas elencadas. Sou eu agora? Bom, muito bem. Eu acho que eu posso
evidente que a gente não consegue responder definitivamente todas as questões, que esse debate seja o primeiro de muitos que nós possamos fazer para aprofundar todas essas questões, é muito importante, mas eu sempre tenho em mente, e eu acho que isso serve para as duas questões, que toda a realidade contraditória, né, em toda a realidade, a gente tem que buscar os pontos de contradição desta realidade. Então, veja só, o Luiz Cortes, ele pergunta como fazer um processo de reindustrialização diante da tem a necessidade de reindustrialização e, ao mesmo tempo, a necessidade de descarbonização, a questão ambiental. Vou te responder com outra pergunta, né? Energia eólica é uma forma muito interessante num país, e eu vivo aqui no Nordeste, né, em que venta bastante, portanto, seria uma alternativa energética limpa. Ao mesmo tempo, se você for convertendo, e aí pego a outra questão, que está lá, nos pés daqueles gigantescos pilares barulhentos que produzem a energia eólica, eles vão dizer, isso aqui está destruindo a minha vida. Porque antes eu tinha uma rocinha, veio esse pessoal e instalou essa torre gigantesca que faz um barulho horroroso, eu não posso mais criar meu gadinho, eu não posso mais dormir, eu não tenho mais sossego. Onde eu quero chegar, né? Da mesma forma que nós precisamos modificar a estrutura produtiva, as relações sociais de produção, e pensar na questão homem, mulher, natureza, né? Ser humano, natureza, nós sabemos que só podemos pensar estas questões para além do capitalismo. Porque todas as alternativas que são apresentadas pelo capitalismo para resolver, inclusive, os problemas mais graves que o próprio capitalismo produz, agravam outras questões que dizem respeito à existência humana. Como, por exemplo, então vamos mudar o padrão energético, mas a população que está ali, e não só a população, né? Tem também todo o meio ambiente, porque tudo é feito apenas em nome do lucro. Então, o que eu quero dizer é que somos nós, comunistas, socialistas, que temos a capacidade de pensar num processo, seja ele de reindustrialização ou de desenvolvimento, e o nome a gente pode adequar, né, ao nosso programa e ao nosso projeto, mas o que eu quero dizer é que somos nós que temos a capacidade de propor um modo de produção e existência da vida que não tenha como o elemento central o lucro, portanto, tenha como elemento central a vida humana, a vida natural, a vida num sentido mais amplo. E levar isso para o Brasil mais profundo não é uma dificuldade, porque é o Brasil mais profundo que sofre na pele as contradições mais gritantes. E isso a gente faz no nosso cotidiano. Claro que nós temos um impedimento, porque enquanto a Rita faz isso, né, por um público que ela conseguiu e que é muito bom que ela tenha conseguido, todas e todos nós, a Virgínia, eu, o Ricardo e outras e outros militantes, estamos fazendo isso não apenas no momento eleitoral em que temos mais visibilidade, nós estamos fazendo isso o tempo todo. E precisamos, então, fazer com que cada um de nós se multiplique em muitos mais, né? Muitos mais educadores populares no sentido não diletante e não no sentido de sermos os acadêmicos que chegarão com a verdade, mas sim pessoas que possam estar dispostas, na sua militância e no seu dia a dia, chegar em qualquer espaço. E o Brasil Profundo, veja, não é o sertão, o Brasil Profundo está na grande cidade, o Brasil Profundo está nas grandes periferias, o Brasil Profundo está em qualquer local onde a condição de existência está sendo absolutamente massacrada pela superexploração capitalista que nós vivemos hoje no país. E como é que a gente chega e como é que a gente enfrenta esta realidade desta população do Brasil Profundo, entendendo quais são as contradições imediatas que essa população sente
na pele. E é neste momento que a gente consegue apontar. Apontando essas contradições, a gente pode apontar qual é o caminho da organização e da luta deste setor tão importante da classe trabalhadora que ainda não está organizada ou que foi desorganizada no último período. Então, eu não vejo como agir de outra forma, senão colocando a todo momento uma análise concreta dessa realidade que nós apresentamos, com o apontamento de que é possível, sim, construir uma realidade diferente, mas essa realidade diferente tem que ser anticapitalista, anti-imperialista, portanto, tem que ser socialista, tem que ser comunista. É isso. Ótimo, Sofia. Passo a palavra agora para a Virgínia ou para Ricardo? Então vamos de Virgínia. Eu não vou pegar assim, cada questão, porque o nosso tempo agora ainda é mais curto. A Sofia já apresentou, o Ricardo, e eu agora vou falar o que estou com vontade de falar assim, nas tripas. Olha bem, nós temos uma população, uma massa popular profundamente desencantada com as formas de organização da política, e por isso ela é presa fácil da falsificação da ira popular, que significa esse bolsofascismo e essa tragédia que estamos vivendo. Então, nós não temos uma receita, nós não podemos ter uma receita específica. Nós temos um receituário muito vasto, e eu vou dizer de dentro das minhas tripas. A primeira questão é expropriar os expropriadores. Nós estamos vendo um volume de expropriação brutal. Nós não temos como dar propriedade para os expropriados, mas nós temos como expropriar os expropriadores. Isso é um absurdo que a gente não fale mais, e essa é uma questão crucial. Não para ficar lá no primeiro livro do Capital, né, no livro 1 do Capital, aquela obra magna, mas para ir adiante, já incorporando a experiência do Engels com a social-democracia, a luta do Lenin também com a experiência formidável e a luta, os processos revolucionários e os limites desses processos revolucionários. Tudo isso tem de estar entrando em linha de conta. A primeira condição zero é expropriar expropriador. E expropriar expropriador significa terra agrária e terra urbana. A especulação, a centralização da propriedade urbana é um escândalo, um escândalo. Todo o fundo público tem de estar sob controle popular. Fim da presença empresarial no Estado. Corrupção é igual empresa no Estado. O enfrentamento, a chegada do socialismo ao governo não significa socialismo. E, no nosso caso, as eleições que nós temos, nem isso é a proposta. Então, vamos deixar isso claro. O que a gente vai ter de lembrar é que, além do fim da presença empresarial no Estado, ampla divulgação coletiva, comum, pública, sob controle popular. Portanto, uma capacidade de publicação que seja variada e plural, mas não seja o controle de uma única força. Nós vamos enfrentar inúmeras revoltas populares, porque é insuportável o que está sendo vivido. Seguramente nós teremos de lidar com novas formas de luta e de agregação de reivindicações. Nós já estamos juntos, nós estamos construindo há décadas um caminho de amizade, de confiança entre esquerdas revolucionárias, anticapitalistas. Não podemos perder isso agora por conta de tonterias de alguns grupos que não se dão conta da presença real. Seguimos na nossa luta juntos, expropriar os expropriadores, enfrentar o capital. E agora passo a palavra ao professor Ricardo e depois vamos para o nosso encerramento. Vou ser bem breve, porque eu concordo com o que a Sofia falou e concordo plenamente com o que a Virgínia também, de modo bem enfático, falou. Só um ponto brevíssimo. Quer dizer, nós temos que repensar tudo, inclusive a industrialização. A questão fundamental é produzir o quê e para quem?
celulares às toneladas para as classes ricas e para as classes médias, automóveis de todo tipo, que você compra um carro hoje e amanhã já é outro modelo, você tem que trocar. Não, tem que rever tudo. Quando a gente fala em, digamos assim, reinventar um modo de vida, faz sentido a gente consumir o produto que é destrutivo? Entende? Então, nós vamos ter que reinventar. Então, uma ideia basal, reduzir, não ampliar a indústria, reduzir o tempo de produção na indústria e produzir bens socialmente úteis. Esse é um imperativo vital. É o único jeito de travar a destruição da natureza, tá certo? E se você tem populações trabalhando 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia, e se você tem outros bilhões que se somam aos bilhões que não conseguem trabalhar 1, 2 horas por dia, uma redução radical da jornada de trabalho e, seguido dela, a pergunta: produzir ok para quem? Eu estou de pleno acordo com as pessoas que referiram-se aí que o desafio do nosso tempo é a combinação da impedir a devastação da natureza e recuperar o sentido da humanidade, e, em particular, da humanidade que trabalha. Isso nos leva ao ecossocialismo. É muito importante a gente compreender que não resolveremos mais nada sem travar a devastação do trabalho, da natureza e da vida humana. E quem destrói isso é o capital. Então, não é possível que a gente não tenha consciência disso. Eu agradeço o convite, foi muito bacana, espero que a gente tenha ajudado a todos que participamos, né, todos e todas, a aprender e perceber que nós temos que caminhar juntos nessas batalhas. Temos um horror a superar nesse momento, tá certo? É a derrota do fascista sem golpe militar. Mas isso não é o fim. Isso vai ser a prévia de um começo de uma reinvenção do mundo. Boa noite, então, e um abraço e agradeço ao convite. Bom, é uma honra estar aqui ao lado dessas pessoas que eu admiro demais. Como eu disse no início, faróis que guiam as nossas reflexões, as nossas intervenções. Agradeço muito ao jornal Poder Popular, que fez com que essa live fosse possível. Agradeço a toda a audiência que nos acompanhou, que enviou suas perguntas. Agradeço a todo mundo que sai mexido daqui, mexida daqui, e peço encarecidamente que essas pessoas nos auxiliem na construção de poder popular, que essas pessoas nos auxiliem na capilarização dessas ideias, que essas pessoas nos auxiliem a tomarmos as ruas e a saber que os nossos processos de vitória, eles não se dão de forma apenas eleitoral, mas eles se dão com a disputa das mentes e dos corações. Que esse espaço tenha servido para que a gente possa fortalecer essa disputa e entregar mais armas da crítica para as pessoas, para que a gente possa mudar em sentido radical a forma com a qual a gente tem caminhado como sociedade, né? Reitero aqui as nossas palavras. A gente discute hoje no horizonte ecossocialismo ou extinção da humanidade como a gente a conheceu. A nossa luta é para o agora, e a nossa luta é pelo direito de um amanhã. Então, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Seguimos. Em 1922, em Niterói, Rio de Janeiro, com forte conteúdo de classe, o PCB foi fundado pelo jornalista Astrogildo Pereira, o barbeiro Abílio de Nequete, o contador Cristiano Cordeiro, o ferroviário eletricista Hermogênio Silva, o gráfico João Costa Pimenta, o alfaiate Joaquim Barbosa, o sapateiro José Elias da Silva, o operário vassoureiro Luiz Pérez e o alfaiate Manuel Sendon. E 100 anos se passaram. É o Partigão.
comunista de favela, caralho, não mexe comigo não. Camarada do Brasil inteiro, muito prazer, eu sou o Partidão. É o Partidão, é o Partidão, é o